Imagine uma sala de hospital. Luzes fluorescentes, bip constante dos monitores. E então tudo para. O som cessa, a luz muda, e a pessoa vê o que está do outro lado. Mas e se não fosse uma sala de hospital? E se fosse um mosteiro em Salent, Espanha, no ano de 1850? E se a pessoa que visse o outro lado não fosse um paciente comum, mas um santo fundador de ordem religiosa, um arcebispo, um homem que arderia em caridade e abraçaria por onde passasse? Bem-vindo ao Católico Oficial, um canal para te chamar à conversão verdadeira. Santo Antônio Maria Claret viu o inferno, não em sonho, não em alegoria, não em metáfora poética. Ele viu, e o que ele viu o marcou tão profundamente que desde os 5 anos de idade perdia o sono, pensando na eternidade, pensando naqueles que teriam a desgraça de ir para a eternidade de penas e jamais deixariam de sofrer. E agora, você que está assistindo este vídeo, vai ouvir exatamente o que ele viu, exatamente o que ele descreveu, exatamente o que ele escreveu com suas próprias mãos, para que nenhuma alma se excusasse dizendo que não sabia como é o inferno. A primeira pergunta que preciso te fazer, e que vai guiar tudo o que vem a seguir, é esta: você acredita que o inferno existe? Não como conceito teológico abstrato, não como ameaça psicológica inventada pela Igreja para controlar as massas, mas como lugar real, físico, eterno, de tormento inimaginável, onde almas humanas reais estão neste exato momento queimando, gritando, desesperadas, sem esperança, sem fim, para sempre. Se você disse não acredito, ou não tenho certeza, ou prefiro não pensar nisso, então este vídeo é especialmente para você. Porque Santo Antônio Maria Claret não escreveu suas visões para entreter. Ele escreveu para salvar, para advertir, para arrancar almas do caminho da perdição eterna. E se você disse sim, acredito, então a segunda pergunta é ainda mais importante. Você está vivendo como se acreditasse? Suas escolhas diárias refletem essa crença? Seu medo do inferno é maior que seu amor pelo pecado. Porque olha, Santo Antônio Maria Claret dizia algo que deveria fazer todos nós tremerem. Ao ver a facilidade com que se peca, a mesma com que se toma um copo d'água, por riso ou por diversão, ao ver a multidão de pessoas continuamente em pecado mortal e que vão assim caminhando para a morte e para o inferno, não posso ter repouso, preciso correr e gritar. Ele corria e gritava. Fundou uma congregação inteira de missionários para salvar almas. Pregou incontáveis sermões, publicou centenas de livros e folhetos, confessou multidões, tudo porque ele sabia. Ele tinha visto e não conseguia ficar em silêncio. Então vamos entrar agora na visão dele. Mas antes, um aviso: o que você vai ouvir é perturbador, é assustador, é angustiante e é absolutamente verdadeiro. Santo Antônio Maria Claret descreve o inferno como uma noite escura sobre o cume de uma montanha alta. Lá embaixo há um vale profundo e a terra se abriu de maneira que o olhar pode vislumbrar o inferno em sua profundidade. Parece uma prisão situada no centro da terra. Muitos quilômetros abaixo, tudo cheio de fogo, preso no recinto de forma tão impenetrável que por toda a eternidade nem sequer a fumaça pode escapar. Nesta prisão, os condenados estão próximos uns dos outros como tijolos num forno. Imagine o calor, imagine a pressão, imagine a impossibilidade de movimento, de ar, de espaço. Primeiro, o fogo se alastra por todas as partes e tortura inteiramente o corpo e a alma. Uma pessoa condenada permanece no inferno para sempre, no mesmo lugar que foi destinado pela justiça divina, sem ser capaz de mover-se como um prisioneiro no tronco. O fogo a envolve totalmente como um peixe na água. O que está em volta, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. Sua cabeça, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos, seus pés.
Tudo está totalmente invadido pelo fogo, de maneira que a pessoa por inteiro se assemelha a uma peça de ferro incandescente, cintilante, que acaba de ser retirada do forno. E aqui está o detalhe, que a maioria das pessoas não compreende. O teto do recinto em que moram os condenados é de fogo. A comida que se come é fogo. A bebida que se bebe é fogo. O ar que se respira é fogo. Tudo quanto se vê e se toca é fogo. Mas este fogo não está simplesmente fora da pessoa. Além do mais, ele transpassa pela pessoa condenada, invadindo seu cérebro, seus dentes, sua língua, sua garganta, seu fígado, seus pulmões, seus intestinos, seu ventre, seu coração, suas veias, seus nervos, seus ossos, inclusive a medula, bem como o sangue. Segundo São Gregório Magno, haverá no inferno um fogo que não pode se apagar, um verme que não morre, um cheiro insuportável, uma escuridão que pode se sentir, castigo por açoite de mãos selvagens, com todos os presentes desesperados por qualquer coisa boa. E Santo Antônio Maria Claret explica que pelo poder divino, este fogo vai tão longe como para atuar sobre as faculdades e aptidões da alma, atormentando-as. Não é apenas dor física, é dor espiritual, é tormento mental, é angústia psicológica infinita e eterna. Suponha que você fosse colocado no forno de um ferreiro, de modo que todo o seu corpo estivesse em pleno ar, exceto um braço que está posto no fogo, e que Deus preservasse a sua vida por 1000 anos nesta posição. Não seria isso uma tortura insuportável? Como seria, então, estar completamente invadido e rodeado de fogo, o qual não atinge apenas um braço, mas inclusive todas as faculdades e aptidões da alma? Para quem já teve a graça de ver e de sentir, em sonhos ou em visão, o que seja este tormento infinito, este fogo que queima o espírito sem consumir, esta consciência que acusa sem cessar, que atormenta mais que 1000 fogos, que faz compreender a eternidade do suplício, que entende a impossibilidade de fugir dali, contra a qual não adianta lutar, é possível afirmar que o fogo exterior que queima o corpo é apenas uma pálida centelha daquele que inflama no espírito. De fato, a alma daria tudo para poder esquecer, fugir dos pensamentos, escapar deste tormento mental, esmagar seu cérebro, pois para ela isso significaria um alívio assombroso. Seu tormento é mais espantoso do que o homem pode imaginar. Mas espera, existe algo que você precisa saber antes de continuarmos, porque talvez você esteja pensando, isso é exagero, isso é linguagem medieval, Deus não faria isso com ninguém. E é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente essa negação que leva milhões de almas para o inferno todos os dias. Santo Antônio Maria Claret explica por que o fogo do inferno é muito mais atroz, que vai além de toda comparação do que o fogo deste mundo. Há 2 razões. A primeira razão é a justiça de Deus, da qual o fogo do inferno é um instrumento dirigido para castigar o mal infinito causado contra sua suprema majestade, que foi menosprezada por uma criatura. Toda a justiça sobre este elemento tem um poder tão grande que quase alcança o infinito. A segunda razão é a malícia e perversidade do pecado. Como Deus sabe que o fogo deste mundo não é suficiente para castigar o pecado como este merece, Ele deu ao fogo do inferno um poder tão grande que nunca poderá ser compreendido pela inteligência humana. Imagine uma sala de hospital. Luzes fluorescentes, bip constante dos monitores, e então tudo para, o som cessa, a luz muda, e a pessoa vê o que está do outro lado. Mas e se não fosse uma sala de hospital? E se fosse um mosteiro em Salent, Espanha, no ano de 1850? E se a pessoa que visse o outro lado não fosse um paciente comum, mas um santo fundador de ordem religiosa, um arcebispo,
um homem que arderia em caridade e abraçaria por onde passasse. Santo Antônio Maria Claret viu o inferno, não em sonho, não em alegoria, não em metáfora poética. Ele viu, e o que ele viu o marcou tão profundamente que desde os 5 anos de idade perdia o sono, pensando na eternidade, pensando naqueles que teriam a desgraça de ir para a eternidade de penas e jamais deixariam de sofrer. Entende agora a eficácia deste fogo, o fogo que mata eficazmente? O fogo que, segundo os grandes mestres da escola ascética, se uma simples faísca caísse de uma pedra de moinho, esta se reduziria no instante em pó. Se caísse numa bola de bronze, esta se derreteria instantaneamente como se fosse de cera. Se caísse sobre um lago congelado, este haveria de ferver no mesmo instante. Agora, vamos fazer uma breve pausa para que você responda a algumas perguntas que Santo Antônio Maria Claret faz diretamente a você. Primeiro, se um forno especial fosse acesso, como usualmente se faz para atormentar os mártires, e então alguns homens colocassem diante de você todo tipo de bens que o coração humano possa desejar, e grandes ofertas de um rei próspero, se tudo isso fosse prometido em troca de que você entrasse só por meia hora no forno ardente, o que escolheria fazer? Você diria: nem por 100 reinos, eu nunca seria tão idiota em aceitar tais extremos tão brutais. Não importa quantas coisas importantes me oferecessem, mesmo que estivesse seguro de que Deus iria preservar a minha vida durante esses momentos de sofrimento. Segundo, se você já estivesse na posse de um grande reino e estivesse nadando no mar de riqueza, de maneira que não precisasse de nada, e fosse atacado por um inimigo, feito prisioneiro e ameaçado, se fosse obrigado a escolher entre perder o reino ou passar meia hora dentro de um forno incandescente, o que escolheria? Você diria: prefiro passar toda a minha vida na pobreza extrema e submeter-me a qualquer injustiça e infelicidade do que sofrer tão grande tormento. Então, neste instante, dirige os teus pensamentos daquilo que é temporal para o que é eterno. Para fugir do tormento de um forno ardente que duraria somente meia hora, você sacrificaria qualquer propriedade, principalmente as coisas que mais te satisfazem, e estaria disposto a sofrer qualquer outro dano temporal, não importando quanto trabalhoso pudesse ser. Então, por que não pensa da mesma maneira quando discute sobre os tormentos eternos? Deus não te ameaça com meia hora de suplício dentro do forno ardente, mas, pelo contrário, com uma prisão de fogo eterno. Para escapar dela, não deverias renunciar a tudo o que está proibido por ele, não importando quão prazeroso possa ser, e abraçar alegremente tudo quanto ele ordena, mesmo que fosse extremamente desagradável? Mas aqui está onde a realidade se torna ainda mais assustadora, ainda mais inescapável, ainda mais urgente. O mais espantoso do inferno não é o fogo, não é a dor, não é o tormento físico. O mais espantoso do inferno é a sua duração. A pessoa condenada perde a Deus e o perde por toda a eternidade. O que é a eternidade? Ó alma, até agora nenhum anjo pode compreender o que é a eternidade. Como então poderá você compreendê-la? Ainda assim, para formarmos alguma ideia sobre ela, consideremos as seguintes verdades. A eternidade nunca termina. Esta é a verdade que tem feito tremer até os maiores santos. O juízo final virá. O mundo será destruído. A terra engolirá a todos os condenados e estes serão lançados no inferno. Então, com sua mão todo-poderosa, Deus os encerrará para sempre naquela amaldiçoada prisão. Desde então, tantos milênios se passarão como folhas nas árvores e nas plantas de toda a terra. Tantos milhares de anos como existem gotas de água em todos os mares e rios da terra. Tantos anos como existem átomos no ar. Como existem grãos de areia em todas as praias de todos os mares. Logo depois de passar todos estes incontáveis anos, o que será a eternidade? No entanto, ela não será sequer uma 100ª parte dela, ou uma 1000ª, nada.
Então começará novamente, durará tanto como antes, novamente, assim por diante, até que haja se repetido 1000 vezes e 1 bilhão de vezes, novamente. E logo depois de um período de tempo tão longo, nem sequer terá passado a metade, nem sequer uma centésima parte, uma milésima parte, nem sequer uma parte da eternidade. Em todo este tempo, não haverá interrupção no clima dos condenados, começando tudo novamente. Ó eternidade, ó mistério profundo, ó terror sobre todos os terrores, quem pode compreender-te? E Santo Antônio Maria Claret dá um exemplo que deveria fazer nosso sangue gelar. Suponhamos que no caso do maldito Caim chorando no inferno, ele derramasse a cada 1000 anos uma única lágrima. Agora, guarde os teus pensamentos e leva em consideração este fato. Por 6.000 anos no mínimo, Caim tem estado no inferno e tem derramado apenas 6 lágrimas que Deus milagrosamente preservou. Quantos anos levariam para que as suas lágrimas cobrissem todos os vales da terra, todas as cidades e povos e vilas e todas as montanhas, até que inundasse toda a terra? Sabemos que a distância entre a terra e o sol é de 34 milhões de léguas. Quantos anos faltariam para que as lágrimas de Caim preenchessem este espaço da terra ao céu? Estimamos que haja uma distância de 160 milhões de léguas. As lágrimas de Caim, ó Deus, que quantidade de anos teríamos que imaginar que seria necessário para encher de lágrimas este imenso espaço? E ainda assim, ó verdade incompreensível, estejam seguros disto, porque Deus não pode mentir. Chegaria o tempo em que as lágrimas de Caim seriam suficientes para inundar o mundo, para alcançar inclusive o sol, para tocar o céu, encher todo o espaço entre a terra e o mais alto do céu. Isso, porém, não é tudo. Se Deus secasse todas estas lágrimas desde a última gota e Caim começasse a chorar outra vez, ele voltaria outra vez a encher o espaço inteiro, não uma, mas 1000 vezes, 1 milhão de vezes, em sucessão. Ao longo de todos esses incontáveis anos, nem sequer haveria passado a metade da eternidade, nem sequer uma fração. Depois de todo esse tempo ardendo no inferno, os sofrimentos de Caim estariam tão somente começando. E agora, chegamos ao ponto onde a negação se torna impossível, onde o confronto se torna inevitável, onde a aceitação da realidade se impõe. A eternidade no inferno não tem alívio. Seria de fato uma pequena consolação, de muito pouco benefício para as pessoas condenadas, se fossem capazes de receber um breve e lento alívio a cada 1000 anos. Santo Antônio Maria Claret descreve: imaginemos um lugar do inferno onde haja 3 malvados. O primeiro está submergido num lago de fogo sulfúrico. O segundo está preso numa grande pedra e está sendo atormentado por 2 demônios, um dos quais constantemente lhe lança chumbo derretido na sua garganta, enquanto o outro lhe derrama sobre todo o seu corpo, cobrindo desde a cabeça até os pés. O terceiro réprobo está sendo torturado por 2 cobras, uma das quais o envolve com seu corpo e o morde cruelmente, enquanto que outra entra no seu corpo e ataca o seu coração. Suponhamos que Deus se apiede deles e lhes conceda um curto respiro. O primeiro homem, depois de haver passado 1000 anos, é removido do lago e ele recebe o conforto de tomar água fria. E depois de passar 1 hora, ele é novamente jogado no lago. O segundo, depois de 1000 anos de tormento, é removido de seu lugar e lhe é permitido descansar. Mas logo depois de 1 hora, é jogado novamente no mesmo tormento. O terceiro, depois de 1000 anos, se vê livre das cobras. Porém, após 1 hora de alívio, novamente é atormentado por elas. Quão limitada seria esta consolação? Sofrer por 1000 anos para descansar somente por 1 hora. Aliás, o inferno nem sequer tem esta consolação. Todos se queimam sempre nessas chamas assustadoras e nunca recebem nenhum alívio em toda a eternidade.
O condenado é corroído e ferido pelo remorso e nunca terá um descanso em toda a eternidade. Sempre sofrerá uma sede muito abrasadora e nunca receberá o frescor de um pouco de água em toda a eternidade. Sempre se contemplará detestado por Deus e nunca poderá receber a alegria de uma simples olhada de ternura de Deus por toda a eternidade. O condenado se sentirá sempre maldito pelo céu e pelo inferno e nunca receberá um simples gesto de amizade. É uma das desgraças essenciais do inferno que todo o tormento será sem consolo, sem remédio, sem interrupção, sem final, eterno. E aqui, Santo Antônio Maria Claret revela algo que prova a imensa perfeição da justiça divina e a bondade de sua misericórdia. Vejam, se Deus, depois daquele castigo de 1000 anos, concedesse a cada um dos condenados, almas ou demônios, esta hora de descanso onde eles pudessem meditar e se arrepender, acreditem, nenhum dos condenados voltaria plenamente arrependido. Nenhum. Porque a obstinação no pecado, a rebeldia contra Deus, a recusa da graça, tudo isso se torna permanente, imutável, eterno. E então, Santo Antônio Maria Claret faz sua confissão pessoal, e esta deveria ser a confissão de cada um de nós. Agora eu compreendo em parte, ó meu Deus, o que é o inferno. É um lugar de tormentos excessivos, de desesperança extrema. É o lugar onde mereço estar por causa dos meus pecados, onde eu estaria desterrado por alguns anos se a tua imensa misericórdia não me tivesse libertado. Repetirei 1000 vezes. O coração de Jesus me tem amado, ou do contrário, agora eu estaria no inferno. O sangue de Jesus me tem reconciliado com o Pai Celestial, ou minha morada seria o inferno. Este é o cântico que eu quisera cantar a ti, meu Deus, por toda a eternidade. E agora você precisa fazer a mesma confissão, precisa reconhecer a mesma verdade. Você merece o inferno. Eu mereço o inferno. Todos nós merecemos o inferno por causa dos nossos pecados. Mas a imensa misericórdia de Deus nos libertou. O sangue de Jesus nos reconciliou com o Pai. O coração de Jesus nos amou quando éramos inimigos. A cruz nos salvou quando estávamos perdidos. Então, qual tem sido a sua gratidão para com Deus pela bondosa misericórdia que Ele lhe tem mostrado? Ele livrou você do inferno. Ó imenso amor! Ó infinita bondade! Depois de um benefício tão grande, não deveria você dar-lhe todo o seu coração? O amor mais inflamado dos serafins não deveria dirigir todas as suas ações a Ele? Em cada coisa, buscar somente contentar a vontade divina. Aceitar todas as contradições com alegria, de maneira que possa devolver o seu amor? Poderia fazer alguma coisa menor do que isso depois de uma bondade tão grande? Ó ingratidão merecedora de outro inferno, deixar de lado a Deus, resistir à sua misericórdia, cometendo novos pecados e ofensas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu renuncio agora a todo pecado que me separa de Deus. Renuncio ao pecado mortal que me levaria ao inferno. Renuncio ao pecado venial que me afasta da graça. Renuncio às ocasiões próximas de pecado que me colocam em perigo. Eu me entrego completamente a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Aceito seu sangue como preço da minha redenção. Aceito sua cruz como caminho da minha salvação. Aceito sua ressurreição como garantia da minha vida eterna. E prometo, com a graça de Deus, viver de agora em diante para sua glória. Não por medo apenas, mas por amor. Não por obrigação apenas, mas por gratidão. Não por costume apenas, mas por convicção profunda. Prometo confessar meus pecados regularmente. Prometo receber a sagrada comunhão dignamente. Prometo rezar diariamente. Prometo evitar as ocasiões de pecado. Prometo buscar a santidade com todas as minhas forças. Porque agora eu sei, agora eu compreendo, agora eu aceito.
O inferno é real, a eternidade é real, a justiça de Deus é real e a misericórdia de Deus também é real, infinitamente real, maravilhosamente real, gloriosamente real. E esta misericórdia me oferece, neste momento, uma vida nova, um coração novo, um recomeço possível, uma segunda chance, uma manhã restaurada, um fôlego renovado, uma esperança reacendida. Que o coração de Jesus seja minha fortaleza, que o sangue de Jesus seja minha purificação, que a cruz de Jesus seja minha sabedoria, que a ressurreição de Jesus seja minha esperança e que eu nunca, jamais, em tempo algum, por toda a eternidade, seja separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.